Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo o autoconhecimento do público feminino para mudanças de paradigma. A atenção é difusa porque nós mulheres estamos atentas a diversos estímulos e demandas, como a saúde, como a família, como os relacionamentos, como a carreira, mas o importante é viver com qualidade. E para que esse projeto cresça, contamos com vocês que sempre nos prestigiam. Por isso, te convido para se inscrever no nosso canal, lembre-se de ativar o sininho e para ficar por dentro de tudo que produzirmos. Curta, compartilhe, convide sua família, seus amigos, suas amigas e nos siga no nosso Instagram. E a partir deste vídeo, preparamos para vocês 3 episódios sobre 3 tipos de lideranças que os pais adotam ao conduzir a educação dos filhos segundo as perspectivas dos estudos da parapsicologia científica do sistema Grisa. São elas a autocrática, a indulgente e a democrática. E nesse episódio, no episódio 1, especificamente, vamos abordar os pais autocráticos. E para aprofundar ainda mais esse assunto, convidamos a parapsicóloga clínica Terezinha Ramos, que também é diretora do Instituto Grisa de Parapsicologia e Potencial Psíquico do Rio de Janeiro, cuja sede é em Volta Redonda. Olá, Terezinha, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Olá, Carla. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com você junto do seu canal. Obrigada. Então, para iniciarmos o nosso bate-papo, Terezinha, você poderia explicar para nós o que é a parapsicologia do sistema Grisa e qual é o seu diferencial e como ela atua no contexto familiar, favorecendo um relacionamento mais harmonioso, principalmente entre pais e filhos? Então, Carla e telespectadores, a parapsicologia do sistema Grisa é uma ciência que estuda a paranormalidade, ou seja, os fenômenos de percepção extrasensorial, conhecidos como intuição, telepatia, vidência, premonição, e os fenômenos de atuação da mente sobre a matéria. O sistema Grisa, a paranormalidade é percebida como um potencial mental. A comunicação telepática é o alicerce das personalidades e das relações interpessoais. Ela atua no contexto familiar, favorecendo um relacionamento mais harmonioso, quando bem canalizada. E isso acontece de forma automática pelo subconsciente. Aprender a canalizar essa energia é fundamental. Harmonizar-se também é fundamental para uma relação harmoniosa. Lembrando sempre que o consciente só funciona sob o foco da atenção. E o subconsciente é o grande executivo. E nele que está todas as nossas programações que sempre vão garantir a sobrevivência do indivíduo, do ser único e da espécie, que são as tendências naturais do ser humano, se harmonizar, evoluir e vibrar. Então, Terezinha, falando das lideranças, né? São 3 lideranças exercidas pelos pais ou responsáveis no processo educativo dos filhos. E na perspectiva do sistema Grisa, são a autocrática, indulgente e democrática. E então, nesse episódio, né, vamos abordar a autocrática. Quais são as características dos pais autocráticos e a sua influência na formação e desenvolvimento dos filhos? Então, o sistema Grisa adota essa classificação baseada nos estudos de um filósofo britânico chamado Hert. Como hoje é o nosso primeiro encontro, nós vamos resumidamente definir os 3 tipos. Tá? Então, os pais autocráticos são inflexíveis, sargentos, educam pelo medo. Pais indulgentes se abdicam do poder, se sentem incapazes de educar. E os pais democráticos fazem o equilíbrio, educam no respeito, na confiança e no diálogo. Então, com certeza, os pais sempre, lembrando a gente, fazem sempre o melhor do que podem com os conhecimentos que eles possuem. Erros e acertos fazem parte. Ninguém tem manual. Mesmo quando erram, a intenção é fazer o bem.
Então, é importante frisar, não se trata de culpar ninguém, pessoa alguma é culpada. Sim, nós precisamos entender para a gente aperfeiçoar o nosso processo. Como o objetivo é abordar os pais autocráticos, vamos a algumas características. Os pais autocráticos, ou sargentos, impõem sua vontade através de uma rígida estrutura de regras elaborada por eles, como pouca ou nenhuma liberdade ou questionamento por parte dos filhos. Os pais autocratas têm a tendência de usar demais e abusar da autoridade. Se acham os donos da verdade, dirige a vida dos filhos, acreditam que eles são os únicos certos e os filhos sempre estão errados. Então, e a influência no desenvolvimento dos filhos é que são colocados numa posição inferior. Mesmo adulto, ele vai ter essa tendência de continuar se sentindo inferior. Então, ele tem comportamentos estranhos, extremos, né? Agrada ou agride os pais para evitar punições. Então essa postura autocrática, então, a gente observando o que você está dizendo, né, nessa relação, na verdade, ela mascara alguns sentimentos, né, que são vivenciados por esses pais, ou foram vivenciados, né? Que sentimentos são esses? Isso demonstra que esses pais precisam de ajuda e como despertá-los para essa necessidade. Então, olha só, os pais autocráticos, eles se sentem superiores apenas superficialmente, pois no íntimo há inseguranças, sob forma de baixa autoestima, sentimento de culpa e rejeição, e a busca de se achar perfeito, se sentem também sobrecarregados pelas responsabilidades. Então, como eles sempre estão desconfiando dos filhos, eles se sentem solitários, sozinhos, fechados, sem diálogo. Então, o despertar efetivo ocorre de dentro para fora, tá? Decorrente dos conflitos que surgirem. Então, quais seriam as tendências dos filhos, né, nessa relação com pais autocráticos, né? Que seriam os principais complicadores nessa relação? E como reverter esses aspectos negativos nessa relação de pais e filhos, pais autocráticos e seus filhos? Então, a tendência, né? Então, por que a gente fala a tendência? É porque é tendência mesmo, não é impositivo, não é isso, não é dessa maneira. Vai variar de acordo com o que cada filho recebe, que às vezes numa mesma família, um filho recebe de uma maneira, o outro recebe de outra, aquela mesma informação do pai. E também a tendência de que o ser único também vai garantir a sobrevivência desses filhos ou desse educando, né? Esse aqui é o mundo dos educadores, na verdade. Então, a tendência é ter comportamentos extremos, agradando ou agredindo os pais. Ser impotentes, incapazes, submissos, dependentes, ser hostis, zangados, mal-humorados, considerar sem importância, se acertam porque não fizeram mais do que obrigação, mas se erram, são notados pelo negativo. Então, eles têm tendência também a rejeitar a si próprios, porque eles se acham que estão fazendo tudo errado. Então, também tem muita baixa autoestima. Então, Terezinha, eu agradeço a sua participação, obrigada por essas informações riquíssimas, a gente abordando no primeiro episódio sobre os pais autocráticos. Lembrando que a Terezinha está conosco nos episódios 2 e 3, que abordam também sobre as outras lideranças dos pais na educação dos seus filhos, né? Então é só conferir no canal os outros episódios. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dá aquela curtida, compartilhe para mais pessoas que vejam esse valioso conteúdo. Então, até a próxima. Tchau!